Eu acho que se avançou muito nisso. Eu acho que a televisão ela foi se adaptando, foi havendo uma exigência tanto externa como interna, mas a questão do estereótipo, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, assim, porque existe uma diversidade muito grande de gêneros e de estereótipos. Então eu acho que aí depende muito de como isso é colocado em determinadas situações, tanto no cinema como na televisão, nas novelas e tal. Eu não vejo nenhum problema ter uma bicha estereotipada numa novela. Vai depender o que papel, onde ela vai estar colocada dentro daquele discurso, daquele enredo, né? Porque também a gente não pode achar que daí, bom, então a gente, para não reproduzir o preconceito, reforçar os estereótipos, a gente vai colocar as bichas comportadas, entendeu? Classe média, branca, fazendo papéis de intelectuais ou de empoderados, banqueiros. Não, há uma diversidade muito grande no meio, e eu acho que é uma riqueza muito interessante que desconstrói também a lógica estigmatizante de ver nós só pela sexualidade ou, né, a partir dela, e isso simplifica muito, né? Nós somos muito diversos. Então eu gosto, por exemplo, quando coloco as bichas marginal agora, as que roubam, as que são assaltantes, sabe, que tenham esse espectro que desconstrói a própria lógica que nos coloca no mundo, né, da margem, da marginalidade, porque também nós não queremos construir um estereótipo que fica fora de uma realidade, não é interessante. Nem para nós, nem para ninguém. Como os próprios héteros também, são completamente diversos e não é a heterossexualidade deles que vai dar garantia para a questão ética no dia a dia, no mundo, na vida. Eu acho que ainda falta muita coisa, porque como a gente viveu, vamos dizer assim, 500 anos, pensando no Brasil, fora da norma, fora do que era oficial, então tem muita pesquisa a ser feita. O Jandiro Adriano Koch é um pesquisador, tem escrito várias obras e tem feito pesquisas muito interessantes de personagens a partir do século XVIII, no Rio Grande do Sul. E tem descoberto muita coisa, e a gente mesmo, quando vai conhecendo, vai conversando com as pessoas, vai vendo histórias das cidades, por exemplo. Eu estive em Pelotas conversando com as bichas mais velhas, lá que tem 70 anos, e elas contaram coisas muito interessantes que aconteciam na cidade na década de 70, 80, 60. Por exemplo, quando elas eram presas por um camburão da Brigada Militar, porque estavam à noite numa praça pública, na época da ditadura militar, e levada para a delegacia. E coisas, então, há muita coisa ainda a ser produzida, construída e pesquisada de personagens, de pessoas que tiveram suas vidas, né, a partir também da questão da sexualidade, né? Eu acho que no Rio Grande do Sul tem muitas organizações, inclusive no interior, sabe, o pessoal está bem organizado. Agora vai ter uma conferência estadual, e só para ter uma ideia, teve mais de 20 conferências em cidades do interior, da fronteira ao litoral, região norte, região sul, centro, e aqui na região metropolitana. Então as pessoas estão mobilizadas. Eu acho que tem uma confluência, eu acho que tem uma sinergia, sim, mas com a sua diversidade, né? Como qualquer movimento, tem as diferenças, tem as disputas políticas e tem também eu diria, as questões que são específicas de cada grupo, né? Então, a população trans está bem organizada, até porque também está sendo alvo, né, de muitos ataques. Olha, só para ver essa resolução do Conselho Federal de Medicina, né? Que de ciência não tem nada, né? Viraram digamos, um braço direito da extrema-direita. E aí atacando a população trans, que é uma coisa bem grave, né, que está acontecendo. Então, mas dentro do movimento eu acho que há uma sinergia, assim, acho que a gente tem conseguido produzir, né, coisas importantes, assim, mas com diferenças e com disputas. Só coisa ruim o bolsonarismo trouxe, só. Não só conseguiu dividir as pessoas, assim, criar uma ideia. Eu acho que o fascismo se espalhou no corpo da sociedade, ele está presente, a gente ouve as pessoas falando. Eu acho que ele conseguiu alimentar um setor bem relevante da sociedade, que era recalcado em todos os sentidos, que se desrecalca a partir de uma figura, né, uma figura, sei lá eu, que a gente poderia, um sociopata, eu diria até, que liberou, digamos assim, todo esse ódio, todas essas questões assim de preconceito, já que nós entendíamos que já estavam razoavelmente superados, né? Foi a partir do golpe da Dilma, houve uma virada de chave no sentido desse discurso, e as redes sociais alimentarem muito esse machismo, o racismo, a LGBTfobia,
Isso virou uma pauta, assim, que invadiu, né? Então, a partir do golpe ali que o Temer assumiu, né? E o país entrou numa crise econômica também, né? O desemprego foi parar em 13% e tal, né? E todas questões assim, e o Bolsonaro aprofundou ainda mais isso. As conferências, vai a quarta conferência, que a última que fez foi no governo Dilma, que aconteceu, Conferência Nacional. Aí, né, como já tinha colocado, acabou todas essa visão política, né, de organização social para implementar políticas públicas. Agora a gente vai para a terceira estadual, eu acho que é um momento importante, assim, vamos ver, porque tem toda uma militância nova que está surgindo, também tem que se considerar que é uma militância que tem uma diversidade ideológica grande, não é só no campo da esquerda, entendeu? Já tem outros campos que também essa pauta foi, né, tá sendo trabalhada, virou uma pauta política também, e a gente vamos ver o que vai acontecer em Brasília, né, na conferência, assim, porque eu acho que é o norte, assim, do que politicamente, né, a gente possa estar construindo. Eu acho que uma questão, assim, as paradas, né, que tem que acontece, tem um reflexo grande na sociedade. Tu vê depois da parada de São Paulo, a gente vê, né, que a mídia, né, concentra muito, mas ao mesmo tempo, e eu tenho uma crítica em relação à parada de São Paulo, que nós estamos vivendo um momento assim onde o fascismo está aí, na rua, onde a população trans é atacada enormemente, que nós tivemos toda essa questão dessas empresas privadas que, né, abandonaram as pautas inclusivas que tinham em relação às mulheres, LGBTs e tal. E a parada de São Paulo, como é a principal parada do Brasil, que tem a maior repercussão, escolheu um tema que, no meu entendimento, não tem relevância na atual conjuntura política, que é envelhecimento. Eu sou uma bicha velha, por exemplo, e tal, e não achei que fosse importante isso nesse momento. Tinha que dar uma resposta mais política, ser mais incisivo, até para ter uma repercussão e um desdobramento nas outras paradas que vão acontecer ainda no Brasil. Então a gente vê que também, né, o próprio movimento ele também tem perspectivas políticas diferentes, diversas. Então é isso.